Encerrei pra vocês nesse versículo. Glória a Deus. Agora bora pra outro, né? Ó. Primeiro, mostra o negócio de mostrar pra nós da mulher que tem que se vestir. Da mulher não, da Sara, né? Tem que respeitar até ela, porque diz que todos nós somos filha dela, né? E eu não duvido não, né? Tu duvida? Eu não duvido não. Se tá escrito, então eu acredito. Eu acredito em Deus, eu creio. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Muitas pessoas que me dizem assim, ele é crente quadrada mesmo, né? Glória a Deus, eu sou sim, glória a Deus. Sou sim, glória a Deus. Ficarei com vocês ainda um pouquinho mais de tempo, só um pouquinho mais de tempo, né? Até a hora que o meu Pai do céu permitir, né? Glória a Deus. Ó, eu vou ler, antes de eu ir pra lá, eu vou ler algo pra vocês para que vocês compreendam, entendeu? 1 Timóteo 4. 1 Timóteo 4. Versículo 13. Persiste em ler. Tá chamando a atenção. Deixa eu repetir. Persiste em ler, exaltar e ensinar até que eu vá. Glória a Deus, glória a Deus. Vocês sabem o que foi que falou comigo agora? O Espírito Santo. A alma do nosso Salvador. Ela falou comigo agora. Ela disse o quê? Que eu continuasse fazendo o que eu tô fazendo. Até que ele vá. E quando ele for, eu quero ir mastir. Eu quero ir mastir. Não me deixa nesse mundo, entendeu? Porque eu creio e eu acredito. É porque nós não vemos o mundo espiritual, entendeu? Mas nós estamos rodeados de treva, entendeu? Glória a Deus. Como aquele versículo que quando Cristo abriu a boca e que pregou, né? O mundo assentado na região da sombra da morte. Glória a Deus. Eu leio pra vocês. Tudo isso eu leio pra vocês. Manda... Versículo 11. É um versículo pequeno, mas tem é uma grande frase maravilhosa. Presta atenção. Manda estas coisas e ensina-as. Aquele mandou, ó. Ele mandou eu, ó. Versículo 11. Manda estas coisas e ensina-as. Eu tô ensinando mesmo bem direitinho a vocês. Vocês só se saem do caminho se vocês mesmo quiserem. No dia que vocês verem ele, vocês não subirem com ele, porque vocês não deram ouvido o que estava escrito aqui. Porque eu dou ouvido, na bota em prática. Ó, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Ó, só duas coisas que não pode nos santificar perante a Deus. Primeiro, vou ler para vocês. Pela palavra de Deus e pela oração e a santificação. Por que não dizer logo três, né? Palavra, oração e jejum. Três coisas que nos santifica a Deus. Ele deixa nós o que? Conforme a vontade que ele quer, né? Glória a Deus. Agora o último versículo. Glória a Deus. Versículo 3. Não, é o versículo 9, presta atenção. Qual foi o que tu leu agora, Meire? O versículo 5. O versículo 9 eu vou ler agora. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação. Viu aí? Glória a Deus. Aí desobedece as coisas do nosso Pai. Vai. Faz o que vocês querem. Eu falo pra vocês, as coisas nunca funcionam conforme a vontade da gente. Tudo funciona conforme a vontade de Deus. Cristo é o primeiro Adão. E é o último. Glória a Deus. Tô procurando aqui. Eu acho que ele tá todo riscado. Já achei. Ó, é porque eu coloco um nome bem grande que é pra poder eu achar logo, né? Ó, vou começar logo falando da vaidade, né? Que é algo que tá cheio a igreja, que é a igreja evangélica. A igreja católica, ela tá o quê? Cheia de idolatria e de teimosia contra o casamento. Cristo casou o quê? O homem e a mulher. Casou não foi só uma vez, não. Casou 2 vezes no início de todas as coisas. Mesmo tem sido escrito, tem sim. Bora lá? Mas não é mais na beleza exterior. Aí botou 2 pontinhos. Botou 2 pontinhos acabando a frase. Ele deu essa frase e ele colocou 2 pontinhos, entendeu? Mas na beleza interior.
Cristo olha pra tua aparência? Não. Por que tu faz isso e leva essas coisas pra dentro da casa dele, pra dentro do templo dele? Por isso que eu digo, muitas pessoas vão ser deixadas pra trás agora no arrebatamento. Por causa de quê? Porque não, como ele disse, não tem renúncia e nem tampouco procura santificação. Mas eu vou continuar lendo aqui. Olha o tipo das pessoas, das mulheres, pessoas não, porque senão atinge os homens também, né? Os homens eu deixo de fora, né? Então, olha o tipo das mulheres que agrada a Deus. Preste atenção que eu não vou ler só isso não, vou ler algo também mais ainda pra vocês. Mas na beleza exterior. Pronto, deu um pausa, isolou essa mensagem. No incorruptível, glória a Deus, traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Olha essa frase aí, ó. Um espírito manso que é o quê? Glória a Deus, é muito maravilhoso. Precioso diante de Deus. Pensou a nossa alma ela ser preciosa perante a Deus, ela é muito maravilhosa. Não tem nada que... Meus amores, glória a Deus, glória a Deus. Esse versículo aqui é para toda a minha vida, serve para toda a vida de vocês também. Lê as Santas Escrituras, glória a Deus. O melhor elogio do que no elogio de um homem foi o elogio que você recebeu da boca, sabe de quem? Do Deus de Israel, glória a Deus. Glória a Deus. No incorruptível, traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Porque assim se adornavam. Olha como é que ele trata as mulheres. Será lá? Porque assim se atrajavam também antigamente as santas mulheres que esperam em Deus. Você está vendo aí? Agora não faz a vontade dele, não. Para vocês ver se vocês vão ser um espírito como perante a ele, um espírito que agrada a ele. Olha, depois que eu peguei um versículo na Santa Escritura que diz que quando as pessoas não agradam a ele, nem o escuto ele recebe. As pessoas estão cantando na igreja em vão. Ele recebe quando a pessoa está conforme a vontade dele, entendeu? Eu li esse versículo. Ele diz que oram em vão, cantam em vão. Deus vira as costas. Tem um versículo, eu já peguei, já fiz até vídeo pra vocês. Pra vocês verem que tem culto que as pessoas... tô louvando a Deus, tô adorando a Deus. Tem coisas que não passam nem do teto. Porque Deus é santo. Olha como é que ele fala sobre as mulheres antigas que dava o quê? Que fazia a vontade dele. Por isso que ele não quer que a gente se traje igual a Jezabel, né? Jezabel, vocês veem que, né? Deixa de lado. Ele gosta de quê? Então, continuando aqui, ó. Outro versículo. Porque assim se adornavam também as antigas mulheres, as santas mulheres que esperavam em Deus e estavam sujeitas aos vossos maridos. Aí as mulheres já começam a chamar. Porque tem que ficar o quê? Vocês sabiam que todo homem é o senhor da casa dele? Todo homem ele é o senhor da nossa casa. Nós temos ele como cabeça, nós se apoia nele. Continuando aqui, ó. Como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor. Pois por isso que eu chamo. O Iá, o meu Senhor, Senhor meu, glória a Deus. Porque trato com amor, ainda trato com carinho, tá vendo? Da qual vós sois filhas, fazendo o bem e não temendo nenhuma ameaça. Glória a Deus, isso aqui cabe pra mim, né? Eu jamais tenho que temer o que o pessoal fazem comigo. Porque hoje em dia o tempo mudou, aí acho que a palavra de Deus mudou. Não, Deus nunca mudou, Deus continua o mesmo santo, ainda mais santo ainda. Por isso que ele exige de nós santificação, para nós ir pro céu, entendeu? Nunca, ele diz que passa o céu, passa a terra. As palavras dele nunca hão de passar. Aí as pessoas o quê?
Tem gente que já chegou pra mim, ai, Mary, mas Cristo modificou. Modificou nada, não. Ele disse que não veio pra mudar a lei, não. Muito pelo contrário, ele veio foi fazer as pessoas cumprir ela. Só pra vocês compreenderem, né? Vocês estão vendo aí? Bora pro outro, bora pro outro. Eu gosto de explicar as coisas a vocês. Porque se Deus me deu, vou ler mais algo que pra vocês prestar mais atenção, ó. Hebreu, falando da santificação. Hebreu 13. Segue-se a paz com todos. Ele tá mandando que nós temos união. E a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Esse versículo, ele encaixa, sabe em qual versículo? Naquele versículo que Cristo diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Esse versículo se encaixa também nele. Você pode ter certeza. Ó, e ainda se encaixa com outro também, que Cristo deixou um mandamento para que seja cumprido. União com os irmãos. Tem mesmo esse versículo que Cristo deixou? Tem, já fiz vídeo para vocês, vou soltar para vocês. Ó, não nesse vídeo, em outro vídeo. Segue-se a paz com todo e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ele já está dizendo, se sem união e sem santificação, de modo nenhuma, vocês vão ver ele. Aí pronto. Vocês viram o que foi que eu li para vocês lá, não foi? Eu vou ler outro versículo falando de santificação. Bora lá? Bem rapidinho. Já cheguei. Para vocês verem o que é que ele fala conosco. Mesmo tu tá falando só para as mulheres, eu vi as rosas dele, tá dando uma dor de cabeça a ele. Pra ele me mostrar uma cabeça de uma mulher toda maquiada e as rosas dele tá dando dor de cabeça a ele, entendeu? Ó, mas ele ama vocês, glória a Deus, ele ama vocês. Eu vejo o amor que ele sente por vocês, né? Então, por isso que eu tô conversando com vocês, entendeu? Procura na tua Bíblia. Ó, e também falo para o ímpio, vocês que são rosas, que estão distante dele, ó, corre atrás dele. Ele ainda não vem dar oportunidade para vocês também. Não fica só as rosas dentro da igreja, não. As rosas fora também. Ele convida vocês para que vocês, o quê? Vá para a casa dele, que você escolha o sacrifício que ele fez por vocês. Vocês são o quê? As rosas mais lindas do jardim dele. Corre, não perde tempo. Aí dentro de vocês existe uma alma linda, que precisa colher o sacrifício que ele fez. O sacrifício dele está estendido à humanidade inteira. Mas sem você escolher, eu vou lá para o último versículo, lá no final, para soltar para vocês, que quando vocês não aceitam o sacrifício de Cristo, o nome de vocês não está escrito no livro da vida. E vocês vão se lançar num lago de fogo, entendeu? Bora lá? Ó, vou continuar aqui para depois ir para lá, tá bom? Ó, que do mesmo modo as mulheres se atravém em traje honesto. Glória a Deus. Bora lá? Com pudor e com modesta. Glória a Deus. Tá exaltando ele não? Tá sim mesmo. Não com tranças ou com ouro ou com pérolas ou vestidos preciosos. Tá vendo aí? Tô ouvindo. Vou procurar na minha Bíblia e vou caçar. Pois vá lá. 1 Timóteo 2, o versículo 9, que eu acabei de ler pra vocês. Ainda vou ler o último. Eu vou ler o 10. Do 10 ainda eu vou saltear lá pro 13. Bora lá? Mas convém às mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras. Vou soltar só o versículo 11, tá bom? E vou lá pro versículo 12 e vou soltar até o final. Ó, vou soltar logo um aqui, que fala, ó, vou soltar logo o 15, que é pra vocês entenderem. Porque vocês veem aqui, né? A gente tem que fazer as obras. Eu vou ler logo todinho pra vocês entenderem. E cada versículo eu vou... Porque não precisa explicar nada não, já tá explicado. Abaixo vocês lerem, entendeu? Ó, não permito... É o celular, né? Vou ler do 13. Porque primeiro foi
Primeiro foi feito, preste atenção à correção que ele está dando aqui, ó. Porque, no versículo 13, eu saí do versículo 10 e fui pro versículo 13. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. Você está vendo aí? Primeiro foi feito Adão e e Deus falou para ele: tu come de todas as frutas, menos da que há no meio do jardim. Dessa tu não come, porque no dia que tu comer, dela tu morrerá. Entendeu? E ele obedeceu a Deus, ele fez isso. A desobediência veio através dela. Presta atenção no que vai dizer aqui, ó. Versículo 14 agora. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Ela foi enganada. O inimigo lá das nossas almas, né, usou uma tal de serpente, né, bicha maligna, e fez o que? Enganou a Eva, né? Ó, encerrei para vocês lá o versículo, vou pro versículo 15 agora, para encerrar agora. Salvar-se-á, porém, dando à luz a filho, se permanecer com modesta, na fé, no amor e na santificação. Você está vendo aí? Santificação. E fé e amor. Santificação. O que querem mais? O que querem mais? O que querem mais? Eu falo para vocês, digo, conto, falta os versículos para que vocês examinem vocês assim mesmo, nas Santas Escrituras, entendeu? E ele ainda diz aqui no versículo para mim, olha o que ele fala para mim, ó. Persiste em ler, exaltar e ensinar até que eu vá. E eu vou ficar com ele até o dia que nós dois saímos da terra, entendeu? Vou ficar fazendo o que ele me mandou, ó. Persiste em ler, exaltar e ensinar até que eu vá. E eu vou fazer, mas eu vou obedecer, porque eu sou igual Sara, sou uma filha de Sara. Se Sara diz que eu sou filha dela, porque eu sou a filha de Sara. E sou o quê? Tenho que seguir o exemplo da minha mãe, entendeu? Se a minha mãe chamava o nosso Deus de Senhor, e chamava Abraão de Senhor também, chamarei do mesmo jeito, entendeu? Para que eu faça a vontade do meu Pai que está no céu, entendeu? Bora pro livro da... Eu vou ler aqui para vocês confessarem Cristo. Deixa eu procurar aqui bem rapidinho, vou soltar para vocês. Glória a Deus. Não é aqui não, glória a Deus. Pronto, já achei, ó. Para que vocês aceitem Jesus Cristo como suficiente salvador da vida de vocês, ó. Aqui tá escrito, Cristo já deixou escrito, ó. E digo vós que todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Se tu confessar a tua boca, tu procurar uma igreja, chega lá na frente, pastor, eu quero aceitar Jesus Cristo como suficiente salvador da minha vida. Então, naquele momento ali, é tu e Deus, entendeu? Teu nome está escrito lá no livro da vida, no livro do sacrifício do Cordeiro. Primeiro, eu não quero aceitar Jesus, não. Bora pro versículo, tem aqui também. Mas quem me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Preste atenção a essas pessoas que estão negando Cristo. Vou lá pro livro do Apocalipse, que é o livro da sentença, que tá para acontecer, né? É porque eu gosto de explicar as coisas abertamente, para que vocês compreendam, entendeu? Bora lá? Apocalipse 21, versículo 15. É só esse versículozinho que eu vou ler para vocês, ó. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. É isso que muitas pessoas vão herdar hoje em dia. Por quê? Eu não quero aceitar Jesus, não. É isso que tu vai herdar. Não acolheu o sacrifício que Cristo fez na cruz do Calvário, tu sabe que a sentença do inimigo vai ser essa, de estar lá no lago de fogo. Então, por isso que eu digo a vocês, cuidado, cuidado, Cristo está voltando, é tempo de renúncia, é tempo de vocês se converterem a Ele. Bora para o início do ministério de Cristo. Vou falar com vocês o que? Justamente sobre o que? Renúncia, arrependimento. Vou logo para arrependimento, vou para arrependimento, né?
Ó, nós estamos o quê? Qualquer momento Cristo pode vir. Nós estamos sentados na região da sombra da morte. Preste atenção, eu falo com vocês abertamente. A minha boca não se tampa não, entendeu? Ó, se vocês saírem da terra e forem para outro canto, não, mas nós fomos alertados. Primeiro, ali lá levantou pessoas para falar com nós. Nós que fomos desobedientes. Vocês prestem bem atenção que eu tô falando para vocês, ó. Eu vou ler aqui, ó. Aqui é deixa eu ler pra você, o início do ministério de Cristo, o início do ministério de Jesus, ó. Eu vou pro versículo 16. O povo assentado em treva viu uma grande luz. A nossa salvação agora, a nossa redenção. Porque a nossa salvação ele já nos concedeu, é só você ir para a igreja. Procura um pastor e aceita Jesus. Um pastor, que o nosso pastor principal que está no céu, né? E para os que estão assentados na região da sombra da morte, raiou a luz. A nossa salvação agora. A nossa luz vai ser raiada agora no céu, entendeu? Glória a Deus, glória a Deus. Desde então começou a Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. Cristo chamou vocês o quê? Primeiro que está chamando nós ao arrependimento. Pois é. Bora confirmar mais algo também. É porque eu amo ler, eu amo falar da palavra de Deus para vocês, né? Ó. E eu vou ler esse versículo 7, que é justamente o tempo que nós estamos vivendo, que é o tempo apocalíptico, né? Ó. E vendo ele, aqui é João Batista. E vendo ele, muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, disse-lhe, raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Essa ira que nós estamos prestes a passar. Já comecemos nas dores de parto, nós estamos prestes a passar pelo nascimento. As dores de parto estão sendo suportável, mas o nascimento, vocês não vão suportar não, é o nascimento de um país inteiro, num só dia, numa só hora, entendeu? Mesmo tem isso escrito nas escrituras, tem sim, e é porque com muita dor. E sabem qual é naquele profeta que Cristo sempre abriu a boca e falou sobre ele? Sabe qual é o profeta? Vocês sabem qual é o profeta? O profeta Isaías, que está lá no Antigo Testamento. Cristo sempre fala sobre ele. Por então, bora para lá? Pronto, já tá em cima, glória a Deus. Bora para cá? Deixa eu sair daí, né? Glória a Deus. Ó, versículo 7. Antes que estivesse de parto, deu à luz. Aí encerrou a frase. Ele disse que antes que estivesse de parto, deu à luz. Por isso que eu digo, tome cuidado, Cristo pode vir a qualquer momento. Que está no livro de Isaías 666. Glória a Deus. Isaías 66, versículo 7. Antes que ele viesse as dores, deu à luz a um menino. Glória a Deus. Você está vendo aí? Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisa semelhante pode se ir fazer nascer uma terra num só dia? Nascerá uma nação de uma só vez. Ele está falando em nascer, não é o... Ó, eu vou explicar para você. Israel, ele nunca deixou de existir na face da terra, porque existia povos. Israel nunca deixou de existir. Aquela terra lá, aquele canto lá, nunca deixou de existir. Sempre existiu. Mas quando fala em nascimento, fala da gente nascer em outro canto, entendeu? Ó, Sião esteve de parto e já deu à luz seu filho. Vocês prestem bem atenção que eu vou explicar para vocês. Porque pessoas se referem a essa passagem aqui como é Israel que um tempo deixou de existir, Israel voltou a existir de novo.
Israel só estava espalhado no meio do mundo. Vocês compreendem a palavra de Deus. Israel nunca deixou de existir. O povo da promessa nunca deixou de existir. Apenas Deus deu um castigozinho nele, que ele ficou espalhado no meio do mundo. Depois ele foi ajuntado novamente na Terra Santa. Eles nunca deixaram de existir. Eles não nasceram na Terra Santa. Eles voltaram para a Terra Santa, entendeu? Quando fala em nascimento, quando uma criança vem para o mundo, ela não nasce? Nasce, mesmo, ela nasce. Do mesmo jeito que está falando aqui, é de nascimento. A vinda de Cristo é o quê? Primeiro é um nascimento. Pois então, você está falando justamente da vinda dele. E presta atenção no que ele vai dizer no último versículo. Pois a faço fazer... Deixa eu repetir. Por acaso, vocês me perdoem quando eu gaguejo muito, viu? Por acaso faço chegar a hora do parto e não deixo nascer. Nós pode estar prestes a nascer, né? No outro canto, né? Quando fala em nascimento, fala que também em morte. Entendeu? Diz o Senhor: por acaso fecho o ventre, sendo que sou eu que faço dar a luz. Você está vendo aí? Ele pode muito bem empatar da gente sair da terra. E ele pode muito bem fazer o quê? Nós nascer, né? Glória a Deus. É muito maravilhoso. Olha, encerrei pra vocês. Ele deixou bem declaradamente. É ele que faz o quê? Nascer. Ele abre a madre e ele fecha a madre, entendeu? É ele que pode fazer tanto nós nascer, como não pode deixar nós nascer, entendeu? Meus amores, é muito maravilhoso as coisas do nosso Deus, do nosso Senhor, da nossa vida. Meus amores, olha, vou fazer um outro vídeo soltando os sonhos pra vocês, tá bom? Esse aqui foi só da passagem de Deus. E eu nem soltei o quê? Parábola dele inteira, né? Eu fui em canto, soltando o quê? Versículos, mas que cada versículo tem o quê? O significado para a nossa vida. Cada versículo fala de algo para a nossa alma, principalmente para esse tempo que nós estamos vivendo. Que Cristo pede de nós o quê? Santificação. Nós se santificarmos para nós ir com Ele, entendeu? A casa dele tem que estar o quê? Santa e purificada para Ele. Nós somos o quê? A luz do mundo. Nós somos o quê? O sal dessa terra. Entendeu? Nós sem ser luz, nós sem ser sal dessa terra, nós não serve para nada, entendeu? Ele chegou e falou. O sal, ele serve para dar gosto, mas se perder o paladar, se o sal perder o gosto, ele não serve mais para nada, só para ser pisado, entendeu? Pelos homens. Você sabe que tem escrito esse versículo, né? Só vocês pesquisar aí e procurar que tem. Tantas coisas Cristo nos ensina para que nós permaneçamos nele, para que nós viva com ele, né? Vou ler o versículo para vocês, muito importante, encerro com esse versículo para vocês, tá bom? Ó, porque que aproveito, que aproveitar, porque que aproveitar ao homem ganjear o mundo todo, perdendo-se ao prejudicando-se a si mesmo. Verdade. Que adianta, né? Vocês viram que eu gaguejei, né? Porque eu tenho dificuldade na leitura. Vocês sabem que eu não tenho, assim, só estudei só até a segunda série. Da segunda fui até a quarta, mas parei por causa do período da pandemia, né? Então, não terminei a quarta série. A terceira e a quarta série não, entendeu? Mas foi bastante pra mim ler, né? Vocês veem que eu tenho dificuldade, mas eu leio pra vocês, entendeu? Glória a Deus, glória a Deus. E deixo pra vocês o hino pra vocês. Deixo o hino pra vocês, o hino 20, que sirva de consolação pra essas pessoas, né? O hino 26. O hino 26 eu deixo pra vocês, da harpa cristã. O hino 26, eu amo esse hino é lindo. E eu me compadeço muito dessas pessoas que vão ser deixadas pra trás. Não só eu e ele, né? Eu e o nosso Salvador, né? O meu Senhor da minha alma, né? Então, ele se compadece. E esse hino, ele deixa de consolação para muitas pessoas, porque nós estamos prestes a ser arrebatadas da terra. Estamos prestes.
Até o sonho, vou soltar um sonho pra vocês aqui bem rapidinho. Eu sonhei, ele é um pouquinho assim, mais ou menos grande, né? Mas não é tão grande não, dá pra me soltar pra vocês, ó. Aí eu divido esse vídeo, faço em dois, né? Ó, eu sonhei que eu vinha num caminho. Vinha eu e outra pessoa, não conheço não. Sei que vinha eu e outra pessoa. E eu vinha parece que tinha de bicicleta, né? E eu, quando eu chegava cansada, eu parava na frente de uma casa. Tinha uma calçada alta, eu me sentava, eu ficava lá, né? Aí quando eu olhava pro céu, eu via assim uma zoada como zoada de avião. E eu ficava procurando para ver onde estava o avião. Quando eu olhava, eu vinha algo aparecendo do céu. E ele vinha. Quando ele chegava bem pertinho de mim, era uma nave espacial. Em cima ela era toda rosazinha, a coisa mais linda do mundo. Uma navezinha toda rosa, cheia de luzinha em cima. E ela, quando ela chegou, que ela parou perto de mim, ela clareou o chão. E eu entrei pra dentro de uma casa. Lá dentro tinha um homem branquinho. Na hora que eu cheguei dentro dessa casa, esse homem saiu. E eu fiquei lá dentro. Aí, quando essa nave foi-se embora, ela veio pra me buscar. Eu não sei se ela levou outra mulher, não sei. Eu sei que ela vinha pra buscar nós, né? Pra pegar nós. Na hora que ela veio pra pegar nós, eu entrei dentro dessa casa, entendeu? Eu passei pela porta, não sei se foi pela porta ou foi pela janela, eu sei que eu entrei. Na hora que eu entrei, lá dentro tinha um homem branquinho, o homem foi-se embora, né? Saiu, não foi-se embora, ele saiu. E eu fiquei lá dentro. Aí quando eu vi que a nave foi-se embora, aí eu peguei e saí de dentro da casa. Aí eu fui caminhando nesse mesmo caminho. Quando chegou lá na frente, tinha outra casa. E lá dentro tinha uma mangueira muito grande, assim, muito bonita a mangueira, né? E mesmo no pé da mangueira tinha um buraco bem profundo, tinha um buraco. E nesse buraco tinha uma pedra lá dentro. Nesse buraco tinha uma pedra. E eu olhando para o buraco, eu disse assim, era bom tampar esse buraco, colocar cimento nesse buraco e colocar água limpa dentro, com meus pensamentos. Passou um homem pelas minhas costas, ele chegou e disse assim, não é pra fazer nada aí, desse jeito. Aí eu peguei, fiquei quieta, saí, entendeu? Aí eu me acordei, porque tem mais algo, mas eu não consigo compreender. Só solto só até aí, entendeu? Que no pé dessa árvore, ela tava cavada até dar pra ver a raiz da árvore. Do pé da raiz da árvore até pra baixo estavam assim, como se fossem uns 3 metros de profundidade. Um buraco medonho no pé dessa árvore. E essa árvore tava lá bem verdinha, bonita. Então, assim, aí eu me acordei, viu? Aí eu entrego pra vocês. E já vi também que outro irmão teve um sonho, não sei de onde era ele, sei que parece que ele é do Brasil. E ele também teve o mesmo sonho com essa nave espacial, entendeu? Ele teve um sonho com essa nave espacial. Olha, eu peço a vocês que têm sonhos de coisas celestiais que Cristo manda para alertar o povo dele, não prende, solta. Não prende, solta. Tá bom? Eu amo vocês, Cristo ama vocês. Soltei esse sonho porque eu me lembrei, entendeu? Eu solto sonhos pra vocês porque eu me lembro. Eu leio assim todas as escrituras e vou me lembrando, solto sonho pra vocês, entendeu? Porque é muito sonho. Esse sonho eu ainda nem passei por papel. Porque é muito sonho. Cristo me dá muitas revelações, entendeu? Ainda vou fazer o sonho, ainda vou fazer um vídeo falando do sonho que Cristo apareceu para me falar com o povo católico. Tudo eu tenho que fazer para vocês, entendeu? Eu amo vocês, Cristo ama vocês. Um bom trabalho para quem está trabalhando. E aconselhativo, procura a casa de Deus e começa a buscar Ele, enquanto ainda se pode se achar. Enquanto Ele ainda está por perto, ainda não foi embora, ainda há chance, ainda há oportunidade. Após o arrebatamento, segue-se para os últimos dias do povo na face da terra. E é um pouquinho de tempo que vocês têm. Só aguenta firme e forte, porque Ele ainda vai antecipar esses dias para vocês, né? Glória a Deus, né? Por quê? Porque tá escrito nas escrituras, porque se ele não abreviar, vocês não vão suportar, não, porque vai ser cruel. Mas por quê? Porque vocês mesmos escolheram isso, porque vocês deveriam ir com ele agora no arrebatamento, entendeu? Por isso que eu digo, dele eu não abro mão, Eu amo vocês, fui.